Ser entregador de comida por aplicativo é, na maior parte do tempo, uma profissão marcada por rotinas intensas, corridas contra o relógio e histórias curiosas. Mas, para Eduardo, certa noite de sexta-feira se transformou no início da narrativa mais assustadora de sua vida. Tudo começou por volta das 10 da noite, quando o aplicativo emitiu aquela notificação comum de pedido. Uma entrega simples, de uma pizzaria do centro para uma casa nos limites da cidade. O endereço parecia distante, quase na zona rural, num bairro antigo cercado por terrenos baldios e algumas casas isoladas. Eduardo hesitou, mas como o valor da corrida era alto, aceitou. Chegando à pizzaria, pegou a caixa, conferiu o pedido e seguiu viagem, guiado pelo GPS. No caminho, a cidade foi ficando para trás, as ruas iluminadas dando lugar a estradas de terra, onde a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Só o farol da moto cortava o breu, revelando árvores retorcidas e cercas enferrujadas. O vento era frio e o silêncio inquietante. Finalmente, ao chegar ao endereço, Eduardo avistou uma casa antiga, de fachada descascada e janelas fechadas. O portão estava entreaberto, rangendo ao sabor do vento. Uma névoa densa cobria o jardim, e a luz da varanda piscava, ameaçando se apagar. Ele parou a moto, tirou o capacete e tentou se convencer de que era apenas mais uma entrega. Com a caixa de pizza nas mãos, atravessou o portão, sentindo o mato alto roçar suas pernas. Ao se aproximar da porta, percebeu que não havia campainha, apenas um batente enferrujado. Bateu 3 vezes, tentando parecer confiante. O som ecoou pela casa, mas ninguém respondeu. Esperou alguns minutos, olhou ao redor, mas a rua estava deserta. Decidiu bater novamente, agora mais forte. A porta rangeu lentamente, abrindo-se sozinha, com um movimento lento e pesado. Lá dentro, só a penumbra e um cheiro estranho de mofo e terra molhada. "Alô?" chamou sem resposta. Eduardo hesitou em entrar, mas pensou na avaliação do cliente. Deu um passo para dentro, sentindo o chão de madeira ranger sob seus pés. A luz da varanda mal penetrava o corredor, mas ele pôde perceber móveis cobertos por lençóis, quadros antigos de rostos sérios nas paredes e um relógio de pêndulo marcando 11 horas, embora o tempo parecesse parado. Avançou chamando novamente. Um sussurro distante respondeu. Ou talvez tenha sido só o vento, pensou tentando se acalmar. De repente, uma silhueta surgiu no final do corredor, imóvel, observando-o. Era uma mulher vestida com roupas antigas, o rosto pálido e os olhos fundos. Ela sorriu levemente, mas o sorriso não transmitia calor. Eduardo, já arrependido de ter entrado, mostrou a pizza. "Pedido de entrega", disse com a voz trêmula. A mulher acenou lentamente, apontando para uma mesa coberta de poeira ao lado da porta. Ele colocou a pizza ali, esperando que ela viesse buscá-la. No entanto, quando olhou para cima, a mulher havia sumido. O corredor estava vazio. Um calafrio percorreu sua espinha. Eduardo chamou, mas só o eco de sua voz respondeu. Pensando em sair dali o mais rápido possível, girou nos calcanhares para ir embora. Mas ao tentar abrir a porta, percebeu que ela estava trancada, apesar de não ter ouvido nenhum barulho de tranca. Tentou, empurrou, mas nada. O medo começou a se instalar. O celular sem sinal só mostrava a tela escura. O relógio da parede continuava marcando 11 horas, seus ponteiros imóveis. Eduardo explorou a casa procurando uma saída. Cada cômodo parecia mais empoeirado e abandonado que o anterior. Em um dos quartos, encontrou uma foto antiga, em preto e branco. Reconheceu a mulher que havia visto no corredor ao lado de um homem de aparência severa. No verso da foto, uma data, 1973. O medo aumentou ainda mais. Quando voltou ao corredor, ouviu passos atrás de si. Virou-se, mas não viu ninguém. O som dos passos aumentou, agora parecendo vir de todos os lados. Portas batiam, uma risada baixa ecoava pela casa. Eduardo correu para a cozinha, procurando uma janela para escapar. Todas estavam fechadas, os vidros trincados e cobertos de poeira. Desesperado, voltou à sala e viu com horror que a pizza havia sido aberta. Fatias estavam faltando e o cheiro de queijo e molho se misturava ao odor pútrido da casa. No chão, pegadas de lama levavam até a escada que subia ao 2º andar. Contra toda a lógica, algo naquele momento o fez seguir as pegadas. No topo da escada,
Uma porta entreaberta revelava um quarto escuro. Dentro, a mulher estava sentada em uma cadeira de balanço, encarando a Japachela. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ela olhou para ele desta vez sem sorrir. Por que você demorou tanto? Sua voz era distante, quase um sussurro. Eduardo tentou responder, mas sua boca não obedeceu. Sentiu uma pressão no peito, um frio percorrendo seus braços. A mulher levantou-se lentamente, aproximando-se. Ele recuou, tropeçou e caiu escada abaixo. Ao bater a cabeça, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, estava deitado no jardim, ao lado da caixa de pizza. A moto estava onde ele havia deixado e o portão continuava entreaberto. O céu clareava, sinalizando o começo do dia. Eduardo levantou-se atordoado. Olhou para a casa. Parecia ainda mais abandonada, com as janelas quebradas e o mato tomando conta da varanda. Não havia sinais de vida, nem da mulher, nem de ninguém. Pegou o celular, que agora mostrava sinal. Havia uma mensagem no aplicativo. Obrigado pela entrega. Estava esperando há muito tempo. O nome do cliente era o mesmo que estava na foto antiga. Assustado, Eduardo montou na moto e saiu dali o mais rápido que pôde, jurando nunca mais aceitar uma entrega fora da cidade. Na semana seguinte, conversando com outros entregadores, ouviu histórias parecidas. Diziam que aquela casa era famosa na região, conhecida como a Casa da Família Desaparecida. Nos anos 70, toda a família sumiu misteriosamente, e desde então ninguém mais morava ali, exceto pelos relatos de luzes acesas e vozes vindas de dentro, sempre nas noites de sexta-feira. Eduardo nunca encontrou explicação para o que aconteceu naquela noite. Alguns dizem que foi só um pesadelo, fruto do cansaço e da imaginação. Outros acreditam que, de tempos em tempos, a casa abre suas portas para um novo visitante, alguém que, como ele, só queria terminar mais uma entrega. Mas depois daquela noite, Eduardo não era mais o mesmo. O medo de estradas desertas, de casas antigas e de pedidos feitos no fim do mundo nunca mais saiu de sua mente. Certa noite, meses depois, ele recebeu uma nova notificação de entrega. O endereço era diferente, mas o nome do cliente lhe pareceu familiar. O mesmo nome, a mesma foto no perfil. Seu coração acelerou. Ele recusou o pedido, mas a notificação insistia, piscando na tela. Já não era mais coincidência, era um chamado. E Eduardo percebeu que, uma vez tocado pela casa, nunca mais seria livre dela. Desde então, há quem diga que, se você passar por aquela estrada deserta, pode ver o vulto de um entregador parado diante do portão, olhando para a casa. Outros juram ouvir o som distante de uma moto e o eco de uma voz chamando por alguém que nunca responde. A casa permanece lá, à espera de sua próxima visita, pronta para mais uma entrega, mais uma história bizarra de terror. E para os entregadores que circulam pela cidade, fica o aviso: nem toda corrida vale a pena. Às vezes o que está do outro lado da porta não é apenas um cliente com fome, mas algo muito mais antigo, faminto de outras formas, esperando apenas que alguém, por engano ou desatenção, atravesse o portão e nunca mais consiga sair.